Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e eu gostaria de continuar com você o estudo a respeito dos atributos de Deus. Nessa noite nós iremos estudar a respeito da graça de Deus, um assunto que, com certeza, se você já teve algum tipo de relacionamento com a Igreja Presbiteriana do Brasil, você deve ter ouvido falar a respeito desse atributo de Deus. É um dos atributos que talvez a gente dê mais ênfase por causa da nossa compreensão a respeito da salvação e de como ela é fruto da graça soberana de Deus. Então hoje nós vamos estudar a respeito da graça de Deus. Nosso estudo está baseado na obra do autor Arthur W. Pink, Os Atributos de Deus, e eu sei que muitos outros autores vão conceituar graça e vão trazer muitas outras considerações de importância, mas nós vamos nos ater ao estudo do livro porque essa é a nossa proposta. Dessa forma, nós entendemos que a graça de Deus é o livre, absoluto e eterno favor de Deus, manifesto na concessão de bênçãos espirituais e eternas a culpados e indignos. Nós cremos que a graça divina é o soberano e salvador favor de Deus exercido na dádiva de pessoas que não têm em si mérito nenhum e pelas quais não se exige delas nenhuma compensação. É o favor de Deus demonstrado a pessoas que não só não possuem merecimentos próprios, mas são totalmente merecedoras do inferno. Nós cremos que a graça é completamente merecida, não é procurada de modo nenhum e não é atraída por nada que haja nos objetos pelo qual ela é dada, por nada que delas provenha e tampouco pelos seus próprios objetos. Meus irmãos, nós cremos que a graça não pode ser comprada, não pode ser obtida nem conquistada pela criatura. E é muito simples porque é que nós cremos em tudo isso pela própria palavra que está sendo empregada. Graça, é de graça. Eu sei que nós estamos sendo redundante, que nós estamos falando coisas muito lógicas, mas é porque muitas pessoas olham para essa palavra e têm algumas dúvidas, mas está muito claro. Romanos capítulo 11, verso 6 nos fala: se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Se é por obras, já não é pela graça. De outra maneira, as obras já não são obras. Graça está em oposição direta a qualquer tipo de merecimento, de qualquer espécie e de qualquer grau. É de graça. Nós lemos lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O absoluto favor de Deus não pode se harmonizar com mérito humano, assim como a água e o óleo não se misturam. Mérito humano e favor absoluto de Deus não cabem. Por isso nós vamos entender algumas características dessa graça. Em primeiro lugar, essa graça é eterna. Nós lemos lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. É graça divina. É favor imerecido. Nós cremos também que a graça de Deus ela é livre, ela é gratuita. Em Romanos capítulo 3, verso 24, nós lemos sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Nós cremos que a graça do Senhor é, portanto, soberana. Isso é uma consequência de todas as outras coisas. Ela é soberana porque ele exerce favor para quem lhe apraz, para quem lhe dá prazer, para quem ele tem vontade. E para esses ele concede que a graça reine. Romanos capítulo 1, verso 21. De forma muito clara, meus irmãos. O Senhor nos deixa muito explícito nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, em Êxodo 33, verso 19, por exemplo, ele fala: eu terei misericórdia ou graça de quem eu tiver misericórdia. É algo atribuído ao favor de Deus, é algo atribuído à graça de Deus, é algo atribuído à vontade de Deus. Graça é um favor imerecido e exerce-se necessariamente de maneira soberana. A vida eterna é um dom e, portanto, não pode ser obtido pelas obras nem reivindicada como um direito natural de ninguém. E o que é que essa doutrina nos ensina e o que é que ela nos faz perceber? Em primeiro lugar, meus irmãos, é que o homem ele tem esse anseio por ter uma
uma atitude, ele tem esse anseio por ter uma participação na salvação. É humilhante para o coração que não está quebrantado a Deus dizer que só a graça, que foi só Deus que se moveu, que foi só Deus que fez os esforços necessários, que foi só Cristo na cruz que, quando disse está consumado, estava consumado, acabou a obra que alguém deveria fazer para que houvesse salvação. Lendo a obra do nosso professor, que está guiando o nosso estudo, Arthur W. Pink, nós lemos que nada enraivece mais o homem natural e mais contribui para trazer à tona a inata e inveterada inimizade contra Deus do que insistir com ele sobre a eternidade e a gratuidade e a absoluta soberania da graça divina. Isso esvazia qualquer ego, isso esvazia qualquer um que esteja pensando na sua própria justiça ou na sua capacidade de com as suas forças produzir justiça. Por isso que nós precisamos entender, nós como igreja do Senhor, tudo que nós temos é graça. A salvação que Deus nos dá é graça. O fato de permanecermos na fé, sermos sustentados na fé, é graça sobre graça. E quando nós entendemos isso, nós percebemos aquilo que Paulo fala quando ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque não há méritos, não há merecimento no homem. A graça de Deus. É pela graça que a igreja do Senhor pode dizer que é lavada, santificada, justificada, porque é pela graça do Senhor que nós somos lavados pelo sangue precioso do Redentor. É pela graça do Senhor que nós somos santificados pela ação do Espírito Santo dentro de nós. É pela graça do Senhor que nós somos justificados através das misericórdias infinitamente eternas do Deus da graça. Em outras ações, meus irmãos, eu acredito que a gente já falou isso aqui em outros momentos, mas a ideia de que quando Deus olha para nós, quando Deus olha dos céus para nós, para aqueles que são filhos de Deus, Ele não somente enxerga os nossos pecados, Ele não somente enxerga quem nós somos, mas Ele enxerga o sangue de Cristo Jesus nos cobrindo, e Ele nos declara justos, não por causa dos nossos méritos, não por causa das nossas ações, mas por causa da ação de Cristo na cruz. É por isso que nós podemos louvar e devemos engrandecer esse Deus. É por isso que gerações e gerações louvam o nome de Jesus, se apegam ao sangue de Cristo na cruz, porque aquilo é manifestação pura da graça de Deus para homens que não mereciam, que mereciam somente a paga pelo seu pecado, que é a morte. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Paulo falando, não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que compete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A vida inteira, o Evangelho inteiro, toda a estrutura da igreja, tudo que foi criado por Deus é para a proclamação do Evangelho da graça. Não há nada no Evangelho que exalte o homem, o que seja feito para alimentar o nome de um pastor, de uma instituição. Não existe nada a não ser o favor de Deus, a graça de Deus por aqueles a quem Ele deseja salvar. Se tem um grande mérito de uma visão bíblica da vida, é entender que pecado é pecado. O Evangelho considera todo descendente de Adão como pecador, decaído, corrupto, merecedor do inferno e desvalido. A Bíblia trata os homens como criminosos culpados, condenados e já mortos. O Evangelho de Cristo demonstra que o mais moralista e mais puro, que está na posição mais alta de uma religião, ele está diante da mesma condenação daquele que se acha de forma libertina ou que chafurda no pecado. Que o religioso, confesso e zeloso, com todas as suas práticas religiosas, não é melhor do que o mais profano e infiel dos homens. É a graça do Senhor que alcança os seus filhos e faz com que um seja salvo e o outro não. Diante de um quadro tão devastador, meus irmãos, nós olhamos para a graça como a nossa única esperança.
É somente a graça de Deus quem alcança o homem no seu pecado. É somente a graça de Deus que o resgata desse império das trevas. É somente a graça de Deus que o tira do reino das trevas e o coloca no reino da luz. Todos os homens vão comparecer diante de Deus como réus e como criminosos e culpados. Queixar-se da parcialidade da graça é temerário aos homens. Um homem que insiste que se lhe faça justiça pura, a única justiça que ele encontra é o inferno, porque a paga do pecado é a morte. Ao contrário, a sua única esperança é se render à justiça de Deus, feita em Cristo na cruz. A única esperança do homem é apropriar-se da retidão absoluta que caracteriza esse sacrifício de Cristo. A única esperança do homem é se lançar diante das misericórdias de Deus e estender suas mãos vazias e servir-se da graça de Deus. Como se servir da graça de Deus? Nós nos servimos da graça de Deus através do Espírito Santo. Deus, o Pai, é a fonte de toda graça, o único canal de toda graça. O Evangelho é o divulgador da graça que nós alcançamos no Filho, Cristo Jesus. Mas é o Espírito Santo quem doa essa graça aos seus filhos. É Ele quem aplica o Evangelho com poder salvador para vivificar aqueles que o Senhor chamou, enquanto ainda estão dominados pelas suas vontades rebeldes. É Ele quem lhes amolece o coração, abrindo seus olhos para a cegueira e limpando do pecado. Como é prazeroso falar sobre a graça de Deus. Como é prazeroso ensinar a respeito da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, nós nem estaríamos aqui. Eu nem poderia falar nada. Não existia outra esperança. Não existe nenhuma outra esperança para o homem que não o favor de Deus, a graça de Deus em prol daqueles a quem Ele elegeu para a salvação. Irmãos, essa é uma noite de glorificar o nome do Senhor se você já foi alcançado por essa graça. Se você ainda não entendeu o que é que te preserva de todas essas coisas e o que te chama para o Senhor nesse momento, eu quero te dizer a graça. Se você entende que você precisa pedir perdão hoje pelos seus pecados, que você está distante de Deus, é porque o Senhor já está trabalhando no seu coração através da ação do Espírito Santo. Então é o momento de você colocar diante da presença do Senhor a sua vida em oração e, ao encerrar desse vídeo, ore ao Senhor, clame ao Senhor, agradeça e engrandeça por essa graça que nos alcançou. Deus nos abençoe.